Olá, pessoal! Tá começando a coisa mais aleatória. Eu e minha parceira Bianca Anne damos as boas-vindas a vocês que estão chegando hoje. Oi, Bianca! Oi, Marta. Pronta para mais um episódio? Com certeza, hoje eu tô empolgada. Hoje, mais do que nunca, eu vou contar para vocês um bastidor aqui. Toda vez que a gente se reúne para fazer um brainstorm que chama, né? Das próximas pautas do programa, do podcast aqui, a Bianca sempre falava nesse nome. Vamos trazer, ela tem tanto conteúdo para dividir. E, bom, a gente fez uma conversa prévia aqui, realmente é muito rica a trajetória dela, é um orgulho receber hoje a Marília de Souza da Silveira. Oi, Marília, bem-vinda, viu? Oi, gente, obrigada pelo convite. Sempre agradeço, né, poder ter um espaço de falar sobre essas questões que geralmente são escondidas, né? Então, são questões difíceis e muito necessárias de se falar. Então, espaços como esse é muito importante. A Marília trabalha com população de rua e trabalha também com pessoas que têm o vírus HIV. A Bianca, inclusive, tem o currículo dela, né? Com certeza. Bom, a proposta de trazer a Marília aqui era a minha vontade de falar sobre que psicanálise é possível no contexto da rua, né? Psicanálise social, acho que é uma grande discussão dentro do mundo da psicanálise, uma vez que a psicanálise nasce nesse lugar do consultório privado, né? Do um por um, já que o inconsciente é algo tão individual. E eu sinto que, nos lugares que eu ocupei, das formações, assim, que essa é uma discussão sempre muito limitada. Que psicanálise é possível na rua, que psicanálise é possível no serviço público, né? E eu quis trazer a Marília porque a Marília tem essa experiência de psicanalista, trabalhando com população de rua, trabalhando com ONGs, né? A Marília é, então, psicóloga social, psicanalista, atual presidenta do GAPA Florianópolis, que é uma ONG que trabalha com população que vive com HIV, e tem uma experiência também com a psicanálise na praça, né? Então, a gente conversando antes aqui de gravar o episódio, a Marília me contou umas coisas que eu fiquei, assim, surpresa, arrepiada, porque são coisas que a gente que vive a psicanálise do consultório nem imagina, né? O que é uma psicanálise de rua. Então, eu acho que trazer essa experiência pra cá, pra gente pensar que psicanálise é possível nesse contexto, é super importante até pra gente tirar a psicanálise desse ideal elitizado que ela tá, né? E que a gente possa pensar, então, que escuta e que visibilidade é possível dar para essas pessoas outras que não vão chegar nos nossos consultórios, né? Que psicanálise é possível fazer nas ruas? Hoje é o assunto. Vamos falar de psicologia social aqui com a Marília, que é uma das grandes referências no assunto em Florianópolis. Bom, para começar, eu quero falar uma frase que ela falou aqui, toda empolgada. Eu vou adorar falar, porque eu gosto de todas as coisas que eu faço. E não são poucas. Esse desejo empolga também a gente. Para começar, eu queria te perguntar, Marília, não é todo psicólogo que se propõe a escutar figuras sociais tão estigmatizadas, né? Como a população de rua e quem tem HIV. Como é que foi teu percurso para chegar nesse lugar? Tu sempre gostou de fazer uma escuta desse público? Então, eu acho que eu descobri que eu gosto desse público, assim, com o tempo, né? Claro, né, a gente, enquanto pessoa, indivíduo, a gente tem, né, uma trajetória, e a trajetória começa com a minha mãe. Eu acho que ela foi minha maior referência, assim, né? Porque ela sempre trabalhou, né, como é professora, mas ela trabalhou mais de 20 anos como diretora numa APAE. E lá a gente via muita vulnerabilidade, assim, né? Porque é um interior, cidade pequena. Então, eu sempre tive contato, né, com pessoas em vulnerabilidade mesmo, né? E eu só fui me dar conta disso na minha análise pessoal. Porque era tão... foi fluindo. Entrar na psicologia, nem sei porquê. Depois, na minha análise, que eu fui entender, nossa, entrei na psicologia porque tinha alguma coisa já, uma referência, né? Então, nada é por acaso, né? Tem uma questão. Então, eu fui entendendo, assim, que eu sempre tive contato. Claro que aí a minha mãe lá, professora, diretora, numa APAE, depois ela vai passar para o serviço de saúde também, então vulnerabilidades de novo, né? E eu, assim, bom,
vou para outro canto. E aí, quando eu percebo, é um canto muito parecido, assim, né? Só que aí com outras questões. E aí, eu decido vir morar em Florianópolis. Você veio da onde? Sombrio. Ah, Santa sul do estado. Catarina. E cidade pequena, assim, né? E todo mundo se conhece. Então, assim, bom, eu quero outra coisa. E aí, chego em Floripa e assim, eu quero trabalhar no consultório, mas também quero trabalhar na área social. E aí, eu começo a buscar ONGs e aí encontro o GAPA, que estava procurando para um psicólogo para trabalhar em ações de pares, que são pessoas jovens que trabalhando com outros jovens. E eu tinha 22 anos, né? Então, é psicólogo jovem para atender um público jovem, que é o público que também, né, a maior parte vive com HIV, tem que falar sobre isso, prevenção e tal. Que legal. E aí, comecei a trabalhar com isso, e aí comecei a ver as populações, e eu falei, gente, eu não estudei isso na faculdade, por que eu fiquei 5 anos, eu nunca ouvi falar HIV na faculdade? E eu fui me interessando, né, e vendo que, nossa, o público LGBT é meu público, os jovens e tudo isso, e aí eu fui entendendo, assim, né? E tudo isso na minha análise fez muito sentido, né? Porque, bom, minha mãe tinha lá os públicos dela, e eu fui entender que eu tinha outro, mas, nossa, tava ali um link, assim, né? Da questão da vulnerabilidade. Muito legal. Então, eu fui compreendendo isso. E aí, depois eu fui tendo outros questionamentos, né? Como tem um consultório, 4 paredes, e como tem trabalhar numa ONG na rua, né? Fazendo projetos na rua. E aí, foi outro processo de análise, né? E também, outro processo foi... Como eu vou falar pelas pessoas que vivem com HIV? Eu não sou uma pessoa que vivo com HIV. Eu sou uma mulher cis, branca, né? Como eu vou falar pelas pessoas que vivem com HIV? Outro processo de análise, né? Então, tem várias questões, assim, né? E que bom que a psicanálise me acompanhou em todo esse processo. Porque a minha analista me acompanhou. Analistas, né? Porque acontece isso também, né? Chegou num ponto que uma analista teve a sua limitação. E essa limitação que me pegou foi justamente isso. Ela era uma analista muito do consultório. E quando entrava nas questões sociais e questões assim, não sentia uma escuta, né? E aí eu assim, não, mas tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Não tá indo além disso. E aí foi aonde eu entendi também que eu precisava de uma referência que fazia mais sentido para mim no trabalho que eu tenho, né? E aí fui atrás dessa referência. É esse o estranhamento que eu sinto da psicanálise, da categoria dos psicanalistas, sempre que a gente debate algo diante de um social, né? De uma possibilidade das massas, de um serviço público. Parece que há uma limitação da teoria psicanalítica até aqui. Mas, Marília, para os nossos ouvintes nos acompanharem também, você pode contar para a gente um pouco mais o que é o GAPA? O GAPA é uma ONG, ela tem mais de 36 anos, né? Surge lá na década de 80, lá com a questão do HIV/AIDS, né? Principalmente da AIDS, que as pessoas estavam descobrindo, né? Uma doença, não se sabia muito bem o que era. E essas pessoas acabavam sendo, muitas vezes, expulsas de casa ou buscando uma assistência, né? De alguma forma. E o GAPA surge, então, para acolher essas pessoas, né? Porque os hospitais também não davam muito conta ainda desse movimento. E o GAPA surge, né? Surge lá na época também, começa a trabalhar a redução de danos, né? Com a população de rua, questão do uso de drogas nas ruas. E, então, trabalhando muito nessa questão do cuidado com essas pessoas com AIDS, principalmente. E aí, com o tempo, né? A tecnologia vai mudando, a testagem chegando, né, os testes rápidos, que hoje a gente tem aí um teste que em 15 minutos a gente tem um resultado, antes 3 meses, depois uma semana, agora é 15 minutos. E aí, com essa evolução da tecnologia, o GAPA começa também a mudar, né? Então, a gente passa a trabalhar muito mais com a prevenção, né, do que só com o cuidado com as pessoas. E aí...
a gente faz, então, uma mudança nesse sentido, assim, do acolhimento, que aí passa também a ir pra rua, né? Fazer busca ativa nas pessoas. Porque a gente começa a entender que quem busca... bom, a pessoa que vive com HIV, ela vai buscar o GAPA. Mas e quem ainda não vive com HIV... Quem não tem informação, quem não acessa o serviço de saúde, quem não acessa a informação, como que tá, né? E aí a gente passou a entender que, bom, tem população de rua, tem as profissionais do sexo, os profissionais, tem uma população que não vai até a unidade de saúde, não vai até o GAPA, onde estão, quem são. E aí a gente começa a ir para os territórios e tentar compreender quem são essas pessoas e o que elas precisam, né? Porque não adianta também a gente chegar lá e assim, vou trabalhar com a população de rua, vou levar uma coberta. Não, vamos lá trabalhar com a população de rua, então a gente vai lá perguntar o que essa população precisa. Sensacional. Né? Eu acho que isso é o principal no trabalho com... questões de vulnerabilidade, né? Porque a gente tem muito isso, assim, né? E isso eu sempre separo muito, que é a caridade, né? Do trabalho da gente enquanto profissional, enquanto pessoas que fazem escutas, né? Com vulnerabilidades. Que a caridade, bom, eu quero, sei lá, eu tenho aqui, né? Vou usar o exemplo aqui da água, eu tenho 5 potinhos de água e é o que eu tenho para doar. Você vai lá e doa esses 5 potinhos de água. Mas o cara não precisa de 5 potinhos de água. Ele precisa, sei lá, de uma bolacha. De um banho. De um banho. Pode comer. Exato. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com essas populações, a gente vai perguntar o que ela precisa. Então, a gente vai pra rua e saber o que as pessoas não sabem sobre HIV. E a gente descobre que muitas sabem nada. Eu não sabia nada. Porque eu passei 5 anos na faculdade, numa universidade privada, que não falou sobre HIV nesses 5 anos. Então, eu ouvia minha mãe falando dos amigos dela, né? E depois que... Outra coisa na minha análise que eu vi, nossa, minha mãe já falava de HIV comigo, né? Falava da população LGBT, que eram os amigos gays dela. Isso também foi uma coisa bem interessante. Mas na universidade, não, né? Então, acho que quando o GAPA vai pra rua, começa a ver o que as pessoas não sabem, que forma elas... Bom, eu vou falar com uma pessoa de 14 anos sobre HIV. Eu tenho que entender minimamente como chegar nessa pessoa e o que ela quer ouvir. Aí a gente, uma época, ganhou uns preservativos... aqueles que brilham no escuro. Fluorescente. E aí, gente, foi sucesso. A gente chegava no centro, entregava aquele preservativo quando a gente via, tinha uma galera, assim... Ai, meu amigo pegou um preservativo aqui, eu também quero. E aí, a gente fez muito sucesso. A gente... Assim, a juventude procurou muito a gente nessa época. Viam a gente no centro, já sabiam quem era a gente. Então, tem que saber o que essa população busca e quer, né? Então... E ir atrás de encontrar isso, né? De escutar isso. Então, sim, o GAPA faz um trabalho preventivo, informativo, que é importantíssimo, né? Porque, por exemplo, poucas pessoas sabem que o teste do HIV é absolutamente gratuito. Em qualquer posto de saúde você consegue pegar, né? Gente, desde... Preservativo também. Exato. E também um trabalho preventivo, informativo e também um outro tipo de trabalho que é o acolhimento, né? Vocês fazem também roda de conversa no GAPA? Isso. Nós realizamos... É que é um grupo que ele funciona há mais de 20 anos. Ele é muito autônomo, assim, eu adoro. Porque todas as quartas-feiras, às 14 horas. E é muito... Me empolguei. E é muito legal, porque... sei lá, às vezes eu tô lá no grupo, já participando, e aí chega alguém e fala assim... Daí o pessoal, nossa, quanto tempo? Daí a pessoa, não, faz uns 10 anos que eu não venho. E eu fico, gente, como assim? Porque o grupo é no mesmo horário há 20 anos. Então, as pessoas podem ir lá, quarta-feira, às 14 horas no GAPA, que o grupo vai estar lá funcionando. E aí, eu acho incrível, porque a população de rua não tem celular, nem relógio, às vezes, pra olhar a hora. E eles aparecem lá, às quartas-feiras, às vezes, né? Às 2 horas da tarde. Então, é um grupo que eu dou muita prioridade, assim, né? De, igual o pessoal, assim, o GAPA vai ter uma mudança agora de local.
E aí, na hora de fazer essa mudança, porque o GAPA, ele é um prédio cedido pelo Estado. E o Estado vai fazer uma reforma e a gente vai sair de lá. E eles querem dar um outro espaço. A primeira coisa vai ter uma sala para grupo? Porque a gente tem um grupo que funciona há mais de 20 anos. Esse grupo não pode acabar, né? Então, acho que o grupo é muito legal. Eles fazem... não é um grupo terapêutico, né? É um grupo de acolhimento. Eles mesmos se acolhem, eles mesmos falam sobre as suas questões. A maioria não gosta de ficar falando de doença, de coisa ruim. Então, eles querem falar de vida. E por isso que eu acho muito legal, né? Porque quando eu falo assim, pessoas que vivem com HIV, eu adoro essa frase, assim, ó. Vivem. E eu falo, vamos viver, vamos lá, o que a gente vai fazer? Então, é um grupo muito divertido, assim, né? Maioria pessoas mais velhas por conta do horário, né? Também a gente tenta buscar a juventude, mas por conta do preconceito e do estigma também, a juventude às vezes se afasta um pouco do GAPA, né? Mas a gente vai tentando conquistar pelas redes sociais também, né? Marília, eu queria te perguntar sobre um ponto muito crucial que você falou dessa questão da população de rua, que é a invisibilidade. E não só isso, o rechaço de quem enxerga a população de rua, né? Não é raro a gente ouvir, vai trabalhar, né? Esse tipo de frase, né? Que nem vale a pena reproduzir aqui. Mas parece que o psicólogo, ele tem uma escuta outra diante do que a sociedade costuma dizer dessas pessoas, né? Só para contextualizar, a população de rua no Brasil aumentou bastante. Aqui eu tenho dados da Câmara, da TV Câmara Legislativa Brasileira, que o Brasil tem hoje 227 mil pessoas em situação de rua. Talvez esse número esteja até subestimado, tá, gente? Um aumento de quase 1000% em 10 anos. O advento da pandemia veio a trazer ainda mais prejuízos, assim, para muita gente nesse sentido. E esse baita desafio, né? Eu lembro, assim, que eu vim morar aqui em Floripa há mais de 15 anos, há 16 anos eu moro aqui. E a realidade era outra, né? Quando a gente caminhava nos lugares. As pessoas têm, às vezes, uma ideia de higienizar a cidade, né? De não querer ver aquelas populações ali. Mas quando você se propõe a ouvir, o que você escuta? Qual é o olhar que você traz diante disso? Tu começou a frase falando enxerga, as pessoas enxergam, e terminou perguntando qual é o meu olhar, né? Eu acho muito... A psicanalista. Eu acho muito interessante, assim, a gente faz esses jogos com palavras que é muito bom, assim, né? Porque eu acho que enxergar é uma coisa, a gente enxerga muita coisa, né? Tô vendo vocês aqui. O meu olhar, assim, né, escutando pessoas que, com o meu trabalho, assim, né, enfim, além de escutas na rua, além de escutas de pessoas que já buscaram o GAPA, mas com o meu trabalho atual também, né, que trabalho num albergue, é que elas têm uma história, né? Elas não estão na rua, com trajetória de rua, de forma aleatória. Elas têm um contexto. Eu acho que a gente escuta muito as pessoas falarem sobre a população de rua. Até aqui em Florianópolis a gente vê placas, né? Não, como é que é? Não sustente a pobreza, não dê esmola e tal. Eu acho que tem muito... Eu escuto muito na sala de aula até isso, de que, bom, a população tá na rua porque quer, são usuários de drogas, né? Vagabundo não quer trabalhar. Já escutei isso no Uber também. O cara lá vendendo bala no sinal, falando vagabundo não quer trabalhar. Ele tá trabalhando, tá vendendo bala, né? Ele não tá trabalhando. Mas eu acho que é algo que passa despercebido, e isso é até uma falta de informação e de consciência de classe, consciência política, que isso fala de uma contingência social, consequência econômica, de um mercado de trabalho saturado, de um acesso limitado ao ensino superior, de um acesso limitado até à educação, né, à saúde. São questões básicas que passam despercebidas de uma contingência de pobreza, que é uma questão social, onde uma galera fica à margem, né? E não consegue acessar o sistema como muitos outros. Então, se não tem emprego para todo mundo, como é que você espera que todo mundo trabalhe, né? A gente está falando aí de uma contingência de uma população que ficou à margem, mas que a gente escuta muito esse estigma, né? De que morador de rua é preguiçoso, não quer trabalhar. Pessoas em situação de rua, né? O termo correto. E acho que assim, existem alguns tipos de
população de rua, assim, né? Porque quando a gente fala, parece que todo mundo é igual, né? Não, tem cada um tem a sua história, né? Aí pensar assim, bom, tem o cara que sai de uma casa, ou sai da família e vai para um albergue. Tem a pessoa que já sai, né, de uma instituição lá da infância já, né? Não é adotado durante a infância, vai sair com 18 anos, vai para onde? Vai para um albergue. É uma pessoa que fica institucionalizada. Ela não se vê de outra forma, né? Então, existem essas pessoas, existem aquela pessoa, sim, que sai de casa para questão do uso de drogas, álcool e drogas, né? E pessoas que não tiveram realmente uma estrutura, né, familiar, uma questão de constituição e muita questão de saúde mental, né? Aí temos aí as psicoses também, né? Quem tolera a psicose? Tem uma questão aí também, né? Então, assim, eu tô trazendo alguns pontos, são diversas questões, né? E aí a gente pensa, sei lá, numa família, num contexto já em vulnerabilidade, onde nasce uma criança, né? E essa criança já nasce nesse contexto vulnerável, né? Sem muitas condições, o Estado também não dando condições, né? E não é só, mas tem muitas políticas públicas, tem isso, tem aquilo. Chega lá nessa família, nessa casa dessa criatura, né? Essa informação, essa política pública chega lá na casinha do fulaninho, e aí essa pessoa vai crescendo, né? Vai querendo coisas, né? Chega na escola, se chegar na escola, né? E vê o coleguinha com alguma coisa, por que eu não tenho? Vai se questionar, talvez até vai perguntar em casa, porque talvez não tenha resposta. Talvez, sei lá. Né? Então, acho que a gente olhar para uma pessoa, né, e julgar que ela tá na rua porque é um vagabundo, vagabunda, que é isso, que é aquilo, é só enxergar, não é, né, olhar, escutar essa pessoa. Então, E eu acho que é um comparativo também de um outro que tem uma experiência e um contexto muito diferente do meu, né? Porque uma coisa é eu com todo o privilégio que tive para estudar, para trabalhar, para educação, comida na mesa, segurança alimentar, segurança, né? Enfim, dizer, mas eu fui lá e mereci, eu fui lá e alcancei, eu consegui, por que o outro não consegue? É conseguir olhar para esse outro como um outro diferente, que tem um contexto diferente, né? E eu acho que isso que você tá chamando de visibilidade é justamente fazer essa pergunta, né? Quem é esse sujeito que tá na rua? Sim. E por isso que eu gosto da palavra alteridade, né? Porque marca essa diferença do outro. As pessoas falam, porque eu tenho empatia. Querido, a empatia às vezes é seletiva. Tu vai ser empático com quem? Né? Aí tu vê o cara lá, preto, na rua, aí tu não é empática. Mas tu vê, sei lá, um loiro de olho azul na rua. Nossa, tadinho, tão bonito lá. Que tá fazendo? Que é isso que as pessoas falam. Eu escuto muito isso, assim. Né? E às vezes, enfim, a gente não pode ser hipócrita, né? De achar que a gente também não é racista, não pensa coisas ruins, né? Porque é isso é alteridade. Tu vê as diferenças nas pessoas. Agora, ser empático, eu sou tão empática, né? Ajudo tanto, sou tão caridosa. Eu acho que isso, assim, né? Por isso que psicanálise é difícil, porque a gente não consegue, a gente não fica na bordinha ali, né? A gente mergulha. E aí, quando mergulha, a gente fala, nossa, olha só essa história desse cara, né? Faz todo sentido. Eu também estaria na rua. Aí, essa semana, cheguei na frente do Gapa e tem um cara que dorme todos os dias lá na porta do Gapa. E ele chega assim... Ô, Marília, olha só, aconteceu isso, aquilo. Eu, isso aí, me conta tudo. Cuida aí pra nós. Porque o Gapa é um prédio abandonado, assim, né? Antigo. E aí ele fica lá, né? Só que do outro lado da rua tem o Top Vision, que é um baita empreendimento. E aí eles fazem denúncia, né? Dele tá dormindo ali. E ele me falou, cara, chegaram aqui me tirando minhas coisas e tal. Eu disse, nossa, cara, não acredito.
Mas pra mim tá de boa, tu pode ficar aí. Dele, não, eu sei que não foi tu que denunciou. Deu, claro, não tem sentido, né? Aí eu chego um dia, a guarda tava tirando ele. E enxutando as coisas dele. Daí eu cheguei e falei, por que vocês estão tirando as coisas dele? E o cara falou, porque se a gente deixar as coisas com ele vai sair daqui e vai pra outro lugar, dormir em outro lugar. E aí, sim, tipo, de forma bem truculenta já, né? E já com a galera da Concap junto pra juntar o lixo, né? Então a guarda faz essa parceria com a Concap. E aí, tirando as coisas do cara. E aí, depois, bom, eu fiquei ali até acontecer a situação. E falei, bom, eu não importo dele estar aqui, eu quero que ele esteja aqui, porque ele ajuda a gente aqui, ele é nosso parceiro. Ah, mas ele fica aqui usando droga à noite. Daí eu só pensei, bom, mas o cara lá das baladas fica usando cara à noite, olha. Fica usando droga cara a noite toda, né? Então, acho que esse foi o meu ato falho. Ele usa a droga cara, o cara que cheira que ou usa crack usa droga barata, né? Então, e aí eu pensei, tá, e daí ele tá usando, beleza, ok. Mas não pode usar na frente do Top Vision, né? Então... Polui, né? Polui, gente. Então, assim, eu fiquei lá pra ele não apanhar, né? E depois, bom, eles juntaram e tal, eu saí, depois eu fiquei pensando. Imagina só, tu tá na tua casa, com a tua cama, quentinha, gostosinha, que a gente ama. Alguém chega e fala, não, a gente tem que jogar fora essa cama. Ou aí, o que aconteceu com várias pessoas, né, que perderam as coisas na enchente, sei lá. E aí eu penso, aquele papelão eu me emociono, era o que ele tinha, né? E as pessoas falam muito, se comovem muito, né? E eu acho que tem que se comover mesmo com as enchentes, com as pessoas que perdem coisas. Mas é o que ele tinha. Como que tu chega tirando e chutando? E aí ele falou, não chuta meu travesseiro. O cara falou, porque tá muito limpo mesmo. Cara, é o único que ele tem. É o tem, travesseiro dele, sabe? Então, eu acho que são muitas questões. E aí eu falei, cara, deixa ele aqui. Ah, mas tu tá incentivando ele a ficar na rua. Eu assim, não, eu só não tô obrigando ele a fazer uma coisa que ele não quer. Ele tem, né, um poder de escolha. E às vezes inconsciente, né? Que a gente daí vai pra psicanálise, né? Às vezes o cara realmente nem queria estar nessa situação. Mas é o que tem. E ele tá ali, sobrevivendo, fazendo o corre dele, as coisas dele. Eu não vou pegar ele e exigir que ele vá pra um albergue. Porque tem políticas públicas, né? Tem acolhimento, tem comida, tem a cama lá, tem o chuveiro pra eles tomarem banho. Mas esse cara não quer. Talvez não agora, talvez depois ele queira, mude de ideia e tá tudo bem. Mas agora ele não quer. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, né, nas pessoas, é o que elas querem, né? De novo, volta a coisa do território. Eu posso chegar lá e falar pra ele, cara, tem um albergue, cara, vamos lá, vamos se internar, vamos pra uma clínica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, mas eu quero ficar aqui, né? Então, eu acho que poder escutar. E amanhã, se ele trocar de ideia, nossa, massa, vamos lá. Então, vamos fazer isso que tu falou. E que seja, assim, sei lá, uma coisa muito pequena essa mudança. A gente aproveita muito, assim. Eu sinto, assim, que pra gente, às vezes, é muito pequeno, né? Mas pra aquela pessoa, né? Esses dias chegou um cara lá no Gapa e falou assim, eu quero me internar, não quero ficar na rua, não sei o quê. Eu assim, sabe que existe um albergue, né, e tal. E aí, ele me encontrou lá no albergue, né, onde eu trabalho. E aí, ele veio assim, cara, tô aqui, tô aproveitando todas as oportunidades, porque aqui tem, atrás do albergue tem outro projeto que trabalha com profissionalização. Eu tô fazendo vários cursos e tal, não sei o que. Deu, que massa, cara. Daí ele falou assim, vou te trazer um chocolate semana que vem. Aí a minha colega de trabalho olhou assim, né? Daí ele assim, não sei, mas, né, o que fez pra merecer esse chocolate? Porque tu fez muito na hora que eu mais precisava.
Eu só falei pra ele ir Que no existia albergue, o albergue. sabe? Então, a gente não tem noção das coisas que fala. Uhum. A nossa fala é muito importante e tem uma potência que a gente só vai descobrir depois. Uhum. Eu queria comentar algo que você falou sobre os transtornos mentais e como eles estão na rua, né? Porque hoje a gente não tem um sistema super equipado para o tratamento de doenças mentais graves. A gente tem o CAPS, que é um recurso recente. Se eu não me engano, o CAPS foi instituído no Brasil em 2000, 2001. Então a gente tem ele há 20 anos. Que ele não suporta toda a demanda, mas eu acho que mais do que isso, pessoas não têm o recurso para chegar no CAPS. O CAPS, ele tá lá. Ele é um serviço para quem vem, né? Muitos Porta não vêm, aberta. não chegam. Isso. Então, algo disso que você estava comentando, né? De que, bom, às vezes as pessoas são convidadas a ir para albergue e elas não querem. Bom, às vezes elas não têm recurso para ir. Porque o outro avassalador, né? O outro, a convivência com o outro nos transtornos mentais graves, às vezes é tão avassaladora e violenta que fica nesse lugar do impossível de viver em comunidade para um transtorno mental grave, né? Eu acho que isso é algo que as pessoas não conseguem escutar, que cai nesse lugar de estar na rua porque quer, poderia estar no albergue, mas ele não quer. Ele não quer por quê? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ele não quer ou ele não consegue? Será que para ele é tão avassalador viver em comunidade, conviver com o outro, que é melhor estar na rua? É uma provocação que eu faço com meus alunos sempre em sala de aula. E eu penso isso, eu falo, gente, vocês com o chuveiro quentinho que vocês têm, com o teto em cima da cabeça, com a cama macia e cheirosa pra dormir, vocês iam escolher morar na rua? Aí eles falam, não. Então por que alguém escolheria? Por que essa seria a melhor opção de alguém? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que essa é a melhor escolha que ele pode fazer pra ele? Por que essa é a escolha que ele continua fazendo pra ele? Né? Eu acho que essa é a visão, é a pergunta que a gente tem que fazer pra mudar esse estigma de que tá na rua porque quer. Tá na rua porque é a única coisa que ele consegue, né? Talvez. E eu acho que isso tá muito ligado aos transtornos mentais graves. E assim, né? Muito interessante de trazer, né? Ele tá na rua porque, bom, ele talvez não consegue ficar lá dentro do albergue, mas o albergue ou qualquer lugar consegue ficar com essa pessoa, né? Se a gente pensar que essa pessoa às vezes já foi tirada de casa porque ninguém aguenta. A pessoa não faz um tratamento, né? Esquizofrenia tá ali, céu aberto. A pessoa tá ali na loucura. Gente, E o albergue também não é um hotel 5 estrelas, né? Imagino Não. que tenha briga entre eles lá dentro, que tenha conflito. Exato. E não tem como ter suporte para todas as pessoas. A gente tem pessoas diversas, né? Agora, isso assim, né? Quando eu escuto uma pessoa que né, tem uma questão de esquizofrenia, por exemplo, né? Um diagnóstico. Essa loucura a céu aberto que quem dá conta? Né? Eu escutei pessoas assim em surto, em delírio, e eu fiquei, caramba, agora eu entendi a loucura. Eu achei que era minha, aquela lá de ser de pensar coisas aleatórias lá. Era uma loucura, não, agora eu entendi. Essa loucura que as pessoas se afastam. Essa loucura que as pessoas não querem ver, escutar, porque é difícil. E que, historicamente, a sociedade não sabe como lidar, né? Tem um livro... olha aí. Surgiu a indicação. Tem um livro chamado História da Loucura, do Michel Foucault, onde ele faz, assim, um apanhado histórico de como foi tratada a loucura desde a Idade Antiga, assim, desde os primórdios da civilização. E o que a gente vê na narrativa dele é que a sociedade nunca teve espaço para loucura. Ela sempre ficou nesse lugar vulnerabilizado, nesse lugar onde a sociedade civilizada não contempla. Né? Acho assim, a gente precisa do mínimo de organização para sobrevivência, né? Mas eu acho que sim. Acho que essas populações acabam... bom, enfim, sempre acabaram sendo colocadas em lugares fechados, né? E quando a gente vê essa pessoa na rua gritando... Quem nunca viu uma pessoa correndo sem parar na rua? Na minha cidade sempre tinha, né? O cara que fica correndo o dia todo. O cara que... Fica girando. E no meu bairro tinha um que eles falavam
que, né, que tinha até um apelido, assim, o que come cabelo, lá vem o come cabelo. E eu tinha muito medo quando era criança, muito. Quando ele vinha, claro, né, quando a gente é mulher, criança, a gente tem medo, né, e esse medo salva a gente muitas vezes. Mas é um estigma muito grande, porque ele vinha, assim, muito longe, muito longe. E eu descia todo dia do ônibus da escola e eu já olhava lá longe pra ver se ele tava vindo. Que se ele tivesse vindo, eu já ia correndo até em casa. Então, assim, hoje eu trabalho com essas populações e eu penso, nossa, que loucura. E como é que faz pra entender a loucura ou não entende a loucura? Sabe por quê, Marília? Fiquei me perguntando agora, como essa escuta se diferencia da escuta de um paciente domesticado, digamos assim, entre muitas aspas. Aquele paciente que paga todo mês, aquele paciente que falta ou não falta, aquele que vai pro consultório bem comportadinho, né, dentro dos padrões sociais que a gente idealiza. Né? É o usuário que procura o psicólogo ou o psicólogo se coloca à disposição dessas pessoas? Como é que é o manejo mesmo, assim, com essa população de rua, no caso? Claro, né, que enquanto psicóloga a gente vai até a pessoa busca a gente também, né? Então tem casos que a gente tem muito vínculo, né? Que a gente... Acho que isso é uma questão muito importante, né? Porque na psicose não tem a transferência da mesma forma que a pessoa que tá na neurose, tá lá no consultório. Não tem, não é da mesma forma, é de outra forma. Mas como é que é o vínculo? Uma loucura. Porque tem muita rotatividade, assim? Como é que é? Tem. Mas tem pessoas que esse projeto, ele era um projeto para ser emergencial, assim, né? E acabou ficando. Então, tem pessoas que usam o serviço há bastante tempo, assim. Né? Então, sim, tem pessoas que criam um vínculo muito forte com a gente, assim, né? Então, tem pessoas que aprenderam a saber quando vão entrar em surto, né? Então, já buscam, olha só, não tô bem. Eu tô... tem uma pessoa em específico, assim, que eu acompanho, que ela tem questões com religião, né? E isso também é muito difícil de separar. O delírio religioso, né? A questão com a religião. Porque, sim, tem pessoas, que têm fé, que acreditam. E tem o delírio religioso, que junta nessa fé. E o que é real, o que não é, o que é da religião, Ela tem visões? Ela tem alucinações? Ela tem vultos, mas vozes que dizem que ela tá fazendo algo errado, assim, né? Então, fumar é errado. Tá. Mas ela fuma, né? Cigarro. Então, é muito difícil, assim, de chegar a momentos, assim, de falar... Não mexer na religião, mas dizer assim, por que fumar é errado? Porque coisa do inimigo, o inimigo atenta. Tá, mas o que tá te fazendo... O que é errado fumar? Não entendi. Porque pra gente na psicanálise não tem certo e errado, né? Tem o que te faz bem ou não faz. Aí eu, não, errado. Não sei. Bom, então é isso. Não te faz bem, porque fumar tem suas questões. Mas tu tá fazendo mal pra alguém? Tem alguma coisa, né? Não. Então, assim, outra coisa, né? Quando tem essa questão das vozes, ela se assustava muito. Porque pra ela é o inimigo que tá ali. E eu falei assim, bom, isso é da tua cabeça. Essa voz não tá vindo de fora. Ela tá dentro da tua cabeça. Ela faz parte de ti. Fiz uma intervenção muito na hora, assim. Veio isso na minha cabeça, tá? Inventei na hora, porque assim, não, cara, não é possível. Eu tenho que falar alguma coisa. E aí eu falei isso. E aí depois, né, isso do ser bom. É teu. É teu. Se vir, é teu. Não é alguém vindo, não é uma coisa de fora. E aí, outro dia, um colega meu escutou essa pessoa. E ela disse que não tava mais tendo os sustos. E ela tinha a questão do risco do surto também? Não, ela... Várias vezes. Várias vezes? Reincidente. Só que ela tinha isso de se assustar com as vozes. Porque é coisa do inimigo. Não tá na cabeça dela.
Então, fazer essa separação, tá, tudo bem, tem um inimigo, ok. Mas essa voz é da tua cabeça. De alguma forma fazer as pazes com essa voz, né? Isso. A gente tem, isso é algo recorrente, assim, delírios que envolvem a religião, porque eu acho que também a religião é algo que se mistura, né? Um tanto com isso que é místico e espiritual, e aí o delírio e a alucinação, então que não é algo incomum, né? Que só aparece nos delírios. E como é que a gente faz isso sem tirar dele a fé, né? Uhum. É algo que a gente deve respeitar, mas que de alguma forma essa pessoa possa aprender a fazer as pazes com essa voz, né? De alguma forma mudar o que essa voz diz, porque mudando ali a relação que ela tem com isso que é dito, a relação que ela tem com essa proibição do cigarro, por exemplo, essa voz pode parar de dizer Sim. disso, né? Uhum. É um trabalho mesmo bem minucioso, delicado, Uhum. né? Trabalhar com a psicose, pra mim, eu tenho sempre essa impressão de que a gente tá manejando uma bomba prestes a explodir, com muito cuidado, tentando desarmar, né? Uhum. Que é esse paciente em surto psicótico ou prestes a entrar Sim. em surto psicótico. E aí, quando tá medicado, né? Ah, tem isso, né? Eu trabalho com os pacientes medicados na minha clínica. E o que não tá medicado? É um desafio enorme que vocês fazem, né? Meu Deus. Eu queria te perguntar, ainda sobre isso, né? A gente tá conversando sobre a possibilidade de escuta, e agora trazendo mais pra psicanálise mesmo. Como a psicanálise ajuda a situar a tua escuta nesse contexto? Olha, eu acho que a psicanálise, ela tem essa questão da ética na escuta, né? Ela é já um posicionamento, né, ético e de novo, né, de alteridade, de escutar o outro com as suas diferenças, de respeitar a história do outro, né? Mas eu acho que muita análise, muita supervisão, né? E aí os estudos, né? Mas eu acho que, bom, a gente estuda, lê, mas de novo, quando a gente chega na frente do indivíduo, a coisa é diferente. Eu gosto dessa frase que é bem regional, o buraco é mais embaixo, né? Então, tá aberto a escutar mesmo, né? Quando eu tenho os estagiários no GAPA, e eles ficam muito nervosos quando vão fazer as primeiras escutas, assim, né? Ai, o que eu vou falar? Porque se a pessoa der positivo pra HIV... Não fala nada. Tu acha que tu não sabe o que vai falar, porque a gente nunca sabe, na verdade. Escuta. A pessoa falou alguma coisa? Bom, se ela falou algo que te chamou a atenção, fala pra ela, ó, me chamou a atenção isso e tal. Então, assim, é escutar. Eu acho que a escuta é o caminho, né? Que a psicanálise dá pra gente como ferramenta e deixar a associação livre rolar, né? E outra coisa que eu sempre gosto também é de separar a escuta do ouvir, né? Ouvir, a gente ouve barulhos, né? Tô ouvindo aqui barulhos. Mas escutar é diferente, né? Tu tá aberta. Eu acho que o que sustenta a ética da psicanálise é justamente o não saber, né? O analista é esse que admite que não sabe nada do outro. E justamente supõe saber nesse outro que sofre. É só ele que sabe do que sofre, né? Eu acho que isso coloca a psicanálise numa importância de ocupar esse lugar aí, que é justamente um não saber sobre a loucura do outro, um não saber sobre o processo que ele atravessa com a descoberta de um HIV positivo, por exemplo, né? Então, justamente aquilo que você colocou ali no início, né? É uma ética. E a psicanálise é, acima de tudo, uma ética. Que é uma ética de sustentar esse não saber sobre o outro. Supor saber no outro, né? É ele que sabe. E também quando a gente estava conversando antes de gravar, a Marília me falou uma coisa tão legal que eu queria trazer, que é sobre a transferência. Você falou que algo que te surpreendeu muito é que a transferência acontece muito rápido na rua, né, nos projetos. E eu fiquei pensando também que há uma transferência, talvez antes da transferência com a pessoa do analista, a pessoa do psicólogo, há uma transferência com a instituição, né? Porque a pessoa, antes de chegar em ti, ela tá acolhida pelo GAPA ou ela tá acolhida pelo albergue, né? Então, há uma transferência ali de cuidado, né? Ela chega no albergue, ela consegue tomar um banho, ela, sei lá, o que ela consegue lá, um lugar para dormir, acolhimento e tal. Então, eu queria
saber essa experiência de transferência que se tem com esse outro lugar que não é o lugar de encontrar o analista naquele mesmo lugar, todas as semanas, no mesmo horário, né? É uma outra coisa. Não consigo nem imaginar, pra falar a verdade. Às vezes é no corredor, às vezes é, sei lá, na rua mesmo. Então, isso é uma questão, assim, que ficou bem interessante mesmo, né? Porque no consultório a gente cria toda uma coisa, assim, né? Escuta a transferência. O paciente, sei lá, na hora de te escolher, né? Já tá transferenciado ali. Porque eu já cansei de perguntar, como que foi que você me encontrou? Aí a pessoa, não, eu achei na internet, gostei da tua foto. Opa, temos uma transferência aí. O que vai vir depois, né? Não sabemos. Pode ser transferência de várias formas, inclusive erótica, né? E raiva e tudo que é possível. Mas quando a gente trabalha com outras populações, né? Tem alguma coisa do outro e nossa com o outro que engata, né? E a gente tem que apostar nisso. Vai engatar. Tem que pensar que alguma coisa vai pegar, vai fisgar essa pessoa, né? E eu acho que lá, né, nesses trabalhos, eu acho que um pouco, né, que eu vejo, assim, é a falta de referência que essas pessoas, às vezes, têm, né? Tanto do HIV, por exemplo, quem descobre HIV hoje, que referência tem? Não conhece. Não conhece outra pessoa que vive com HIV, porque ninguém fica falando, né? Então, precisa de uma referência. Então, vai lá buscar o GAPA, porque o GAPA é referência, né? E há 36 anos. Aí chega lá, bom, tem uma psicóloga, um educador social que vai acolher essa pessoa. Sei lá, às vezes curtiu mais ser escutado pela Marília, ou curtiu mais ser escutado pelo outro colega. Então, aí vai encontrar uma transferência no indivíduo ali, né? Mas tem, sim, a instituição. E a população de rua que eu vejo, assim, e que acho que me encantou, é a referência até da roupa, né? Porque eles têm... A gente tem Instagram, tem TV, né? Tem a ver lá, né? A Marta usando uma roupa ali, né, floral. Então, eu achei bonita, vou comprar uma... Mesmo inconsciente, né? Quando vê, tá lá de floral no outro dia. Mas essa pessoa não tem acesso a TV, a Instagram, muitas vezes. E, às vezes, as roupas são doadas. Então, às vezes, até olhando, assim, para um profissional que admira, né? Se torna referência. Então, eu acho que a transferência, ela tá em vários detalhes, assim, né? E eu fico reparando nisso, assim, né? Bom, a pessoa compra é porque alguns também têm dinheiro, né? Enfim, e aí vai lá e compra um sapato igual a profissional, né? É aí que tá rolando, é nisso aí que eu vou me pegar, né? Pra construir alguma coisa com essa pessoa. Quem sabe outro dia a gente vai junto comprar um sapato, sei lá, né? Então, eu acho que esse tipo de transferência é diferente, né? Não é realmente aquela, né, que tu sabe que a pessoa... Ou que tu imagina, o meu psicólogo tá lá me esperando. Não, às vezes a gente até esquece que tem paciente. Então, assim, é um outro tipo de coisa de transferência, né? Você falou algo também que eles defendem muito vocês, né? Ninguém pode falar mal de vocês, só eles. Só isso, né? Porque tem isso, assim, né? Acho que é uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos meses, né? A rua tem muita violência, né? Então, a gente... Bom, escutando pessoas da rua, a gente escuta violência. Violência é muito difícil de ser escutada. Que é uma coisa também, né, que a gente fala, bom, bom, a gente pode atender, mas escutar é muito difícil, né? Às vezes o outro tem muito a falar, mas a gente tem ouvidos para isso, né? Como é escutar essas vulnerabilidades e essas violências? E aí, quando tu tá trabalhando com essa população, tu tá imersa nessa violência. Porque ele pode gostar de ti ou pode te odiar ali naquele momento. É um amor e ódio muito
Um amor e ódio, assim, muito intenso, real, na realidade. E às vezes tem isso, né? A gente, enquanto profissional, já sofreu tentativas de violência, ameaça de morte. Mas ao mesmo tempo, tu fala pra outro usuário isso. Não, se acontecer alguma coisa contigo, eu mato. Eu já escutei essa frase. Uhum. Se encostar em ti, eu mato. Uhum. Então, eu sempre falo, é 50% amor, 50% ódio. E a gente tá ali. Claro, porque fala do contexto deles, né? Da realidade deles. De cada um, né? E tem pessoas que também nunca se atravessaram por tanta violência física, né? Outros são mais psicológicas. E aí, cada um vai usando as suas ferramentas também pra sobreviver, né? E, enfim. Você tem atuação no Psicanálise na Praça, né? Você já foi enquanto psicóloga pra praça. Para muita gente, às vezes, seria um primeiro contato, né, com a psicanálise. É possível fazer uma escuta qualificada nesse contexto, ali bem no centro da cidade, onde tudo acontece? Marília, queria te perguntar sobre essa experiência. Você passou quanto tempo fazendo psicanálise na praça? Então, nossa, foi, assim, uma experiência muito importante pra mim. Porque começou na pandemia, então a gente fazia... Eu entrei na pandemia, né? O Psicanálise na Praça começou antes, depois veio a pandemia. E aí eu iniciei as escutas na pandemia. Então era pelo celular, aquela coisa, né? Remota. Depois, bom, vamos voltar pra praça. Agora estamos vacinadas, né? Uhul. Vamos voltar pra praça. E aí já foi uma questão, porque era lá na Praça dos Bombeiros, né? Eu assim, bom, como assim? Aí já militei, né? Já militante já reage. É que é uma praça mais elitizada, mais Né? bonitinha. É. Eu assim, não, por que não é na Praça 15? Não entendi. Eu sempre achei que fosse. Na minha inocência. E aí, bom, vamos fazer um experimento então. Então tá, vamos pra Praça 15. E aí, a primeira escuta que eu fiz foi uma pessoa em situação de rua, vivendo com HIV, uma mulher travesti. Eu fiquei, nossa, cara, como assim, né? Eu uni todos os meus trabalhos aqui nesse primeiro atendimento na praça. E foi muito interessante, assim, né? Então, essa coisa da escuta já tinha um pouco um viés no GAPA, assim, né? Por trabalhar muito com atividades na rua, né? O GAPA também, a primeira sala de escuta que eu fiz no GAPA era um depósito que eu tirei todos os lixos e as coisas, né? E eu sempre falo, né? Depois virou outro depósito de escuta de frases, palavras e questões de outras pessoas. E era uma sala, assim, que ficava passando gente toda hora. E eu ficava preocupada, assim. E a pessoa ali, papapá, pipipi, contando a historinha dela. História zona dela. E eu pensava, gente, como que essa pessoa tá conseguindo falar? E aí que eu entendi. Quem não tá escutando sou eu. Essa pessoa, ela tá falando. O que eu tô preocupada com quem tá passando ali do lado? Ela tá me falando, eu tenho que escutar. E aí eu comecei a entender, né? Que, na verdade, se comprova a teoria, né? Quem não... A resistência é do analista, né? Então, eu comecei a entender que, independente do contexto, quando a pessoa tá ali falando, né, ela esquece onde ela tá. Será que a resistência é ainda menor? Porque às vezes a pessoa chega no nosso consultório, vai lá, né, e fica muda. Ai, não sei o que eu vou falar, não tenho nada pra falar, né? E ali talvez seja mais... Talvez até por ser mais informal, seja mais fácil de falar. A resistência do paciente é menor. Acho que eu já escutei, assim, na praça, né, a pessoa... Ai, olhar pros lados, né? Mas daqui a pouco tá chorando, né? Então, não sei se pode ser menor ou maior, mas... Bom, diferente é... Mas eu acho que sim, tem uma coisa do... Até entender que aquela pessoa ali é uma figura analista, né? Porque eu acho que a primeira pergunta que tu faz, assim, lá sobre isso, né? É o primeiro contato das pessoas com a psicanálise. Muito isso, gente. Com psicanálise na praça, tu vê que as pessoas nem sabem o que é psicanálise. A gente deixava... Ainda existe, né, o projeto, gente, inclusive, né? Busquem, porque é um projeto muito legal.
deixa um banner, né, na praça, escrito psicanálise na praça, atendimento. A gente colocou gratuito, escuta gratuita, né? Porque as pessoas chegavam assim, o que é isso aí? O que é isso aí? Daí, psicanálise é isso, aquilo. Aí alguns, né, população de rua é incrível também. Tá, é do Freud. Muito bom! Tu trabalha com Freud? Aí, tu é lacaniana? Testando, Olha assim, só. né? Então, tem pessoas que nunca tiveram acesso à psicanálise, né? Então, acho que a psicanálise na praça é importante para, principalmente, informar as pessoas que existe, informar que a psicanálise também pode ser acessível, né? Que não é só pra galera que aí paga muito dinheiro numa sessão, mas né, para outros públicos, eu acho que tornar acessível, democrática. Tem muitas discussões, né? Porque é preço social, é gratuito. Dá pra fazer? Não dá, né? Assim, se eu tô bem confortável com isso, por que eu não vou fazer? Né? E a possibilidade de testar também, né? Vai lá e vê, vê o que acontece. E o próprio... Esse recorte que tu trouxe é incrível, né? O fato de o paciente começar olhando pro lado, assim, desconfiado, e o quanto ele se solta depois, né? Ele não tá nem aí, porque aquilo que ele tem a dizer é tão forte. E essa escuta, ela é tão precisa, né? Porque assim, ó, eu vou dizer pra vocês, pra mim, escuta não queria dizer nada, até que eu comecei a cursar psicologia. E olha que eu sou jornalista, eu tenho que ter uma boa escuta também. Mas eu acho que tem uma demanda social, o nosso ritmo hoje, né? O ritmo das coisas, que tá muito a galope, de a gente trazer demandas de respostas o tempo todo. A gente ter essa demanda de respostas o tempo todo. E quando o paciente percebe, ela tá em silêncio, sigo falando, não sigo, e daqui a pouco, quando você fala, o psicanalista é aquele que parece, né, tem o estigma de que o psicanalista é aquele que quase não fala, mas quando ele fala, ele é extremamente cirúrgico, ele ouviu o que tu falou e pegou naquela hora, né, pegou aquilo que tu disse que era importante, ela prestou atenção mesmo. Quando o paciente tem essa confirmação... Eu vou te dizer assim, eu vou trazer outra realidade, tá? Mas só um recorte também. Eu tô aprendendo a fazer essa escuta, né? Eu tô bem no comecinho. Mas quando eu comecei a treinar melhor, assim, Marília, a minha escuta foi a atuação que eu mais silenciei, né, Bianca? A Bianca acompanhou, supervisionou esse caso na faculdade, onde eu faço estágio. Eu mais silenciei e mais ouvi. A gratidão dessa pessoa. Ela olhava pra mim e falava assim, ó, todo fim de consulta... Obrigada por me escutar. Obrigada por me escutar. E aí, as poucas intervenções que eu fazia, parecia que confirmava que eu estava ouvindo. Que eu estava escutando, que nem tu diz, né? Eu não estava só ouvindo, eu estava realmente ali. E isso, para eles, eu imagino para uma população de rua que dificilmente é escutada. Eu acho que isso é muito importante, assim, né? Porque as pessoas não toleram, às vezes, o silêncio, né? E eu acho que o silêncio, ele gera um desconforto, né? E tu vai ver muito mais no consultório, assim, aquele silêncio, porque o silêncio no consultório é um silêncio absoluto, às vezes, né? Porque dependendo da sala, é muito silenciosa, né? E às vezes até gera um desconforto, porque a gente tá naquela rotina, né? Silêncio ensurdecedor. É ensurdecedor. E o paciente se incomoda, e fica ansioso, e olha e ri, e constrange. Então... escutar, deixar que o outro fale sem, né, só escutando e deixar o silêncio aparecer também, tem essa importância, né? E é muito difícil. E quando a gente trabalha com pessoas, né, em situações de vulnerabilidade ou situações críticas, assim, né, que eu gosto muito do George Broad que fala sobre, né, essas situações críticas, é saber que elas têm uma urgência às vezes. Né? Todos têm urgências, né? A gente tá lá no consultório e fica, eu quero mudar, eu não quero mais isso, não quero mais, não aguento mais. A gente tava falando sobre isso antes. Né? A gente quer fazer uma mudança e aí a gente às vezes troca de analista e não sei. E a pessoa que tá numa situação em vulnerabilidade, ela tem urgência. E às vezes é urgência da fome, de muitas coisas, né? Então, às vezes a gente quer dar uma resposta. E eu senti isso no começo, no psicanálise na praça. Será que essa pessoa vai voltar? Eu tenho que fazer uma intervenção muito demais. E às vezes, não. Às vezes é escutar mesmo. Faz uma intervenção quando realmente vê que tem alguma coisa. Então,
é uma questão também nossa, né? De segurar nosso inconsciente ali, nossas demandas, porque às vezes a demanda é nossa, né? Eu quero dar uma resposta para essa pessoa. Nossa, ela tá aqui, ela veio na praça buscando uma ajuda, eu tenho que ajudá-la. Não, ela veio, vamos escutar, né? Tentar manter esse lugar, assim, de... Bom, é com ela, né? Muito bem. Então, acho que... Enfim, não sei se eu respondi. Maravilhosa. E escutar só não é pouca coisa, né? Não. É muito. Muito bem, vamos aos quadros agora. Peguei na estante. Uma dica de livro, de documentário, série. Meninas. Eu queria pegar a deixa, já que a gente tava falando de escuta agora no fim. E a minha dica vai ser o texto Escutatória, do Rubem Alves, que é um psicanalista brasileiro. É um texto curtinho e eu acho sensacional, que ele fala... Eu acabei indicando o texto, né, em vez da frase, mas a frase é do texto. Que eu vou ler só o primeiro trechinho, que ele diz assim: sempre vejo anunciado cursos de oratória, nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. E aí o texto é um texto curtinho, assim, de 2, 3 páginas, de um jeito poético e romântico. Ele fala sobre a dificuldade de escutar o outro. Marília. Tô no mesmo caminho aí. É um livro um pouco mais descontraído, né? Que é O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. Eu acho que é um livro que não é só para psicanalistas, nem só para palhaços, é para as pessoas. E fala justamente disso, né? Que tu traz do Rubem Alves, que é a questão da escuta, né? Que às vezes a gente tá ali ouvindo o outro para responder, né? Que aí a demanda é nossa, não é do outro, né? Então, acho que esse livro fala muito disso. E fala também da questão do silêncio, né? Quanto é difícil o silêncio, escutar o outro, né? Então, acho que é um livro que traz... É um livro simples, assim, mas... Simples. Bem Nossa, acessível, né? Acessível, quis dizer. Claro. Porque simples não é. Porque, assim, dá pra levar longe a história. Mas... E também um vídeo, né, que eu gosto muito, já assisti algumas vezes, porque toda vez que eu assisto, acho que renova algumas coisas que eu penso, que é a exclusão social e a psicanálise nas ruas, que é do Jorge Broid. É um vídeo de uns 40 e poucos minutos, tem no YouTube. Eu acho que é um vídeo bem interessante para quem não consegue entender e ver as pessoas, né, em situação de rua. Como... Isso que a gente tava falando, né, como que ela tá na rua. Eu acho que esse vídeo, ele fala e é bem importante também. Vou assistir, não conheço. O livro, conheço, sou fã do Cláudio Tebas e do Dunker. E o diálogo que eles promovem nesse livro, eu acho demais, né? Um capítulo para cada um, e eles vão trazendo temas em comum entre a palhaçaria e a arte da escuta de um psicanalista, né? Sim, né? Que é quase a mesma coisa, às vezes. Muito bom. Próximo quadro, Freud me disse. Alguma frase que tenha impactado vocês e que tem a ver com isso, meninas? Eu encontrei uma frase nesse mesmo livro, né? Que é: o caos não se controla, o caos se escuta. Acho que traz bastante essa referência aí do que a gente estava falando, né? Do caos da rua, do caos do diagnóstico de HIV que causa nas pessoas, né? E o caos de quando a gente, às vezes, perde o chão numa situação de angústia, né? Todos nós. E no teu caso aí da psicologia social, nessas duas atuações, tem tudo a ver. Bianca. Eu acabei falando minha frase antes, né? Que era o início do trechinho do Rubens Alves ali. Mas sensacional essa frase que a Marília trouxe. O caos não se controla, não se escuta. Eu acho que isso situa perfeitamente a diferença da psicanálise para talvez outras abordagens para tratar o tema, pensando até a questão de redução de danos, né, e tal, que não é nesse intuito higienicista, nesse intuito de tirar a pessoa da rua e dar um banho e botar ela a trabalhar, né, mas é muito mais no ponto de escutar a possibilidade dela e fazer o que é possível naquele contexto dela, né. Eu achei sensacional. Posso falar do ato falho que tu teve?
que tu fala que eu fiz? O caos não se controla, o caos não se escuta. Não se escuta. Olha o ato falho que eu fiz. Vamos ter que ouvir a gravação pra ver se foi. Ó, a Marília, desde que chegou, tá fazendo escutas precisas aqui nesse estúdio. Eu tô com medo Olha a da... intenção. É um caos. É um caos. Que se escuta, né? Uhum. No caso, estamos sendo escutadas. Maravilhoso. Bom, a gente tá acostumado, então, para encerrar esse episódio, vou colocar aqui, que a gente tá acostumado à postura moral em relação à população de rua, né? A população que vive com HIV. E eu vejo também que as pessoas trazem assim, esse sujeito... Ele deve perder o direito à autonomia quando ele polui a minha visão, quando ele atrapalha a beleza da cidade. A gente está muito acostumado a ver essa postura, né? E você traz também, Marília, trouxe entre tantas outras coisas esse conflito entre as instituições sociais, né? Que reflete, às vezes, um conflito de olhares da sociedade para tudo isso. Empresários, você trouxe guarda municipal, atuação do GAPA, atuação da psicologia, da assistência social. Então, esse é um debate profundo que realmente envolve saúde pública, segurança pública e um entendimento, um diálogo enquanto sociedade mesmo, né? Com os desafios que temos por aí. A gente quer te agradecer por trazer esse trabalho riquíssimo e inédito aqui no podcast, né? A gente não tinha feito esse recorte ainda sobre psicologia social e atuação com essas populações estigmatizadas. Um profundo obrigado meu, da Bianca, do Andrezinho, nosso operador técnico, pela tua presença incrível hoje aqui com a gente. Posso agradecer? Obrigada, gente. Como eu falei no início, né? É importante esses momentos de poder falar sobre isso. É um privilégio e, bom, enfim, ficou aí disponível para falar e eu gosto, né? A gente adora. Bom, para encerrar, a gente agradece a sua participação aqui, gente. Lembrando que o nosso Instagram é @MartaGomesJornalista e... O meu é @psi_Bianca_Garcia. Marília, quer deixar o @ do GAPA e da tua clínica? Pode ser GAPA HIV SC. E aí eu também tenho um Instagram que falo de psicanálise, que é Psicanálise Além da Clínica. Legal. Vou começar a seguir lá. Você, obrigada pela sua companhia até agora. Lembrando que a gente tem nosso e-mail para você participar, dizer o que achou, propor novos temas com um olhar psicanalítico ou não. Estamos abertas. A coisa mais aleatória, @gmail.com. Por hoje é isso. Obrigada, Bianca. Obrigada, Marta. Obrigada, Marília. Obrigada. Até a próxima.